Eu quero convidar você a abrir a palavra de Deus na Epístola do Apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 4. Hoje nós estamos inaugurando um novo sistema da igreja. Nesse exato momento, o nosso culto está sendo transmitido ao vivo para o mundo todo. Qualquer pessoa, em qualquer lugar da face da terra que tenha internet, pode assistir agora o culto na íntegra. Nós somos gratos a Deus por isso, porque, como os irmãos sabem, pessoas de 39 países têm acompanhado as pregações, os estudos da nossa igreja semanalmente. Isso não é motivo para você assistir o culto de casa. Eu quero ler então com vocês o texto da nossa meditação, Efésios 4, a partir do versículo 17, diz: Isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para, com avidez, cometerem toda sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo, visto que de fato o tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus em justiça e retidão, procedentes da verdade. Por isso, deixado a mentira, ou deixada a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Quando fordes irados, não pequeis. Não se ponha o sol sobre vossa ira, e nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmias, e bem assim toda a malícia. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Louvado seja o teu nome, Senhor. Não há Deus como o Senhor grande, supremo, soberano sobre todas as coisas. Os homens criam falsos deuses para si, porque não conseguem estar diante da tua presença tão grande e santa. Nós te agradecemos porque um dia o Senhor nos permitiu ver ao Senhor por meio do teu Filho amado Jesus, conhecer ao Senhor por meio da redenção em Jesus, e nos permitiu estarmos aqui para te adorar, para te bendizermos. Obrigado, Senhor.
Pedimos agora que Teu Espírito tome nossa mente, nossos corações, para entendermos a Tua palavra, aquilo que foi lido nesta hora. Pedimos que assim seja, para a glória do Teu nome, ó Deus Santo, em nome de Jesus. Amém. Podemos sentar. O pessoal gosta de lixo mesmo, não tem jeito, é impressionante. Hoje nós estamos inaugurando esse sistema e coincidentemente hoje eu tive que fazer uma coisa que normalmente eu não costumo fazer. O que nós vamos ver a partir de hoje, como eu disse no domingo passado, é algo muito duro. Eu até imagino por que alguns não vieram hoje. Eu avisei domingo. O problema é que serão os próximos domingos. Então eu tive que fazer algo que normalmente eu não faço, porque realmente é algo que demanda um pouco de atenção mais cuidadosa. Eu tive que fazer anotações do que eu quero falar hoje sobre o que lemos. Primeiro porque o apóstolo Paulo ele apenas coloca as coisas numa base imperativa. E ele pressupõe que a gente entende isso aqui. Como nós estamos vivendo uma época em que as pessoas não sabem mais nem o básico, eu tive que fazer algumas anotações do que estava por trás do que Paulo estava dizendo. Nós temos examinado como um desafio espiritual da nossa vida esse ano sermos transformados à imagem de Jesus. Termos uma vida que Deus possa olhar para nós e possa se agradar da maneira como estamos vivendo. E nós já examinamos quando Paulo começou comparando e lembrando como era a nossa vida antes de Cristo. Olhamos a segunda parte, a partir do versículo 20 ao 24, quando Paulo começa a mostrar que algo aconteceu em nós e que houve uma mudança dentro de nós. E ele terminou isso, dizendo, versículo 24, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus em justiça e retidão, procedentes da verdade. Quando Paulo disse que se nós estamos em Cristo, então nós temos que tirar uma roupa velha, imunda, carregada dos nossos pecados, carregado daquilo que Deus acha e considera abominável na nossa vida. Nós temos que tirar essa roupagem, e nós só conseguimos fazendo isso, segundo Paulo, pela renovação da mente. Se não houver uma renovação na nossa maneira de pensar, ver a vida, ver o mundo, nós não vamos conseguir tirar essa roupa, porque nós vamos nos sentir muito confortáveis com a imundície. Nós vamos nos sentir muito confortáveis com o lixo espiritual, como os homens lá fora vivem. Eles se sentem confortáveis ouvindo aquelas porcarias que eles ouvem. Quando você está de carro, a gente está aqui, passam eles ouvindo aqueles funk, aquelas porcarias de sertanejo, num som bem alto para estourar o ouvido. Eles gostam disso. Se a mente não mudar, eles não tiram essas roupas imundas. E tendo mudado a nossa mente, Paulo disse, bom, então nós temos que colocar uma roupa nova. Temos que colocar uma roupagem nova em nós, para estabelecer essa identidade de que Cristo está em nós de fato. Para que as pessoas vejam que nós não andamos mais sujos e maltrapilhos nos pecados que eles vivem, mas nós vivemos agora uma vida nova em Cristo Jesus. Já observamos tudo isso. O que me inquieta em Paulo é quando ele começa a analisar isso na vida prática. Porque enquanto ele está falando assim, ainda está para nós abstrato.
Está bem abstrato ainda. A gente se incomoda. O pastor dá um exemplo, a gente fica meio desconfortável, mas é o pastor, ele é muito radical. Só que quando Paulo começa a tornar prática a coisa, bom, eu não sei vocês, eu particularmente, quando eu me deparo com esse texto, e Efésios é um texto que vira e mexe, eu estou me deparando, é um texto da minha predileção no Novo Testamento, eu realmente fico muito perturbado, principalmente quando eu vejo coisas práticas que Paulo fala, e que eu olho para a minha vida e digo, Senhor, eu ainda não consegui dominar essa desgraça. Mas eu estou prosseguindo para essa direção. O que mais me perturba é quando os irmãos não estão nem preocupados com isso. E a partir então do versículo 25, Paulo vai entrar em detalhes. E antes então de eu começar a entrar no primeiro exemplo que ele dá, eu quero te recomendar fortemente um livro chamado Pecados Intocáveis. É um livro para te perturbar profundamente, para você fazer uma autoavaliação da sua vida. E em algumas partes, porque ele trata de alguns desses pecados que Paulo menciona aqui, em algumas partes da nossa exposição, eu vou usar algumas questões de Jerry Bridges ao longo da exposição. Então eu quero te recomendar a leitura. Se você realmente quer fazer um exame sincero da sua vida, a imagem de Jesus, não deixe de ler esse livro. Muito bem, tendo colocado isso, nós vamos ao primeiro exemplo. Qual é a roupa velha que nós deveríamos ter tirado de nós? E qual é a roupa nova que Deus quer ver em nós? Paulo começa dizendo no versículo 25: por isso, porque nós fomos agora revestidos de um novo homem, porque fomos criados segundo Deus em justiça e retidão procedentes da verdade, por isso, tendo deixado a mentira, fale cada um a verdade ao seu próximo. Tem muito crente aqui que acha que não é mentiroso. Tem muita gente que está olhando para esse texto e diz assim: isso mesmo, pastor, desce a ripa desses mentirosos, desce um chicote nessas pessoas mentirosas. Há apenas um problema, e esse problema ele veio de uma forma até interessante para mim. Eu aconselhava uma pessoa há um tempo atrás, e nós estávamos examinando o coração dela por causa dos pecados que haviam sido levantados no coração dela. E durante as suas tarefas, antes da próxima sessão de aconselhamento, ela foi ler Jeremias, o profeta Jeremias, um texto bem conhecido nosso, que diz que o nosso coração ele é enganoso. Coisa de Deus, ela pegou uma outra tradução, e quando ela leu a tradução dizia que o nosso coração ele é falso. E quando ela leu isso, ela se assustou. Ela chegou para mim e disse: pastor, eu nunca tinha parado para prestar atenção que a palavra ser enganoso é a mesma coisa que ser falso. Eu disse: ok. E a palavra hebraica é a mesma palavra que diz que o nosso coração ele é mentiroso. A falsidade do texto de Jeremias é que o coração é mentiroso. E aí ela olhou assustada e disse: nossa, mas eu nunca tinha pensado que o meu coração é assim. E então eu estava percebendo o que ela não estava percebendo. Ela estava fazendo uma dicotomia entre ela e o coração dela.
E aí não teve jeito, eu tive que fazer isso. Eu olhei e disse assim: e você acha que seu coração é quem? A expressão dela foi uma das expressões mais assustadas que eu já vi em aconselhamento nesses 17, 18 anos que eu trabalho com aconselhamento. Ela olhou para mim e disse assim: o senhor está dizendo que eu sou falsa? Eu disse: eu não estou dizendo nada, é a Bíblia que está dizendo que você é falsa. E aquela pessoa ficou assustada. Sabe aquela expressão que você vê assim, do queixo cair? Foi mais ou menos assim o negócio. Ela ficou com o queixo caído. E ela ficou paralisada. Entenda, Paulo não está aliviando a questão. Paulo está dizendo que até a presença de Cristo em nós, todos nós não passávamos de mentirosos. É por isso que o verbo grego que ele utiliza no versículo 25, que foi traduzido deixando a mentira, e que eu traduzi quando lemos aqui, tendo deixado a mentira, indica que a mentira é algo natural do nosso coração. Ela é própria da minha vida e da sua vida. O que é dura, porque nós somos mentirosos. Então a gente quer se ofender. Aí a gente vem para o outro pecado da vitimização. Ai, coitadinho de mim, eu não faço isso. Olha o que o Senhor está falando de mim. Não, deixa eu lhe dizer novamente, não sou eu que estou lhe dizendo isso, é o que a Bíblia diz. Todos nós somos, por natureza, mentirosos. Você sabe qual é a realidade mais triste? É quando a gente não consegue ver isso em nós. Porque o pecado já cauterizou a nossa mente de tal forma que nós não temos mais nenhuma dor de sermos mentirosos. Nós não temos mais nenhuma dor, porque não conseguimos ver como a mentira opera dentro de nós. Então por isso eu preciso definir com você um pouco o que é a mentira biblicamente. Porque se nós perguntarmos o que é a mentira, as pessoas simplesmente dirão que é algum ato de enganar alguém por palavras ou ações. E aí, confortavelmente, eu digo assim: eu não sou um mentiroso. Ainda que você sabe, ou ainda que você saiba, que em vários momentos você mente até contra esse conceito humano. Você não consegue ser por natureza sincero e honesto em todas as coisas. Mas deixa eu complicar então um pouquinho mais para você. Quando Paulo trata da mentira, observe que o contraponto dele é o versículo 24. Os revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. A mentira é o oposto da verdade. A questão é: quem é a verdade para nós? Então nós não perguntamos, como eu disse domingo passado, o que é a verdade? Não, porque o que é a verdade é conceito filosófico, filho. Você formula o conceito filosófico como você quiser. Para nós cristãos a pergunta não é o que é a verdade, mas a questão é: quem é a verdade? A verdade na Bíblia não se apresenta como um conceito. Procura um conceito de verdade na Bíblia. Não existe. A verdade na Bíblia é uma pessoa, Jesus Cristo.
Então, se você está entendendo o que é verdade, quando Paulo disse deixando a mentira, ou tendo deixado a mentira como a experiência daqueles que conheceram a Jesus, mentira só pode ser uma coisa: toda e qualquer palavra e ou procedimento contrário a Cristo Jesus. Agora complicou. Porque o que é verdade para você se torna uma mentira várias vezes quando você toma a sua verdade, olha para Cristo e diz: que vergonha é a minha verdade. Você está entendendo o problema? A verdade, ela é medida quando olhamos para Cristo. E qualquer palavra que eu profira, qualquer sentença, qualquer afirmação que eu dê, que Cristo não esteja presente como uma garantia ou a assinatura daquela palavra, é mentira minha. Quando você faz reivindicações no seu casamento que Cristo não reivindicou, você é um mentiroso. Quando você faz reivindicações do seu filho que Cristo não reivindicou, você é um mentiroso. Quando você faz reivindicações no seu trabalho não reivindicadas por Cristo, você é um mentiroso. Quando você faz reivindicações na igreja que Cristo não reivindicou, você é um mentiroso. E hoje a igreja está cheia de mentirosos. Lembro, acho que há 1 ano atrás ou 2 anos atrás, quando aquele pseudo, e é interessante que a palavra grega pseudo é mentira, aquele mentiroso apóstolo, Valdemiro Santiago, chegou no final do ano e fez a campanha do trízimo. Final do ano, então você dá 30%, que quiser até o 13º, então você dá 30%, 10% para o pai, 10% para o filho e 10% para o Espírito Santo. Isso faz daquele homem um mentiroso, porque a Bíblia nunca reivindicou isso, Cristo nunca reivindicou isso. Perceba, toda e qualquer palavra sua que afirme ou reivindique algo que não aponta a Cristo é mentira. Agora dá para você pensar quantas vezes você fez reivindicações mentirosas? Quantas vezes você exigiu algo de alguém carregado de mentiras? A nossa sociedade, ela é ótima para promover as mentiras. A psicologia tem um grupo de experts promovendo mentiras, porque elas não pensam a realidade e a verdade olhando para Cristo e a necessidade de ser amado. Talvez um dos maiores profetas da mentira na nossa sociedade tenha sido Maslow. É o Maslow, o famoso Maslow, ensinado nas universidades de administração, psicologia, de pedagogia, de um monte de coisa aí que o diabo gosta. O diabo é mais ou menos o Maslow. O diabo colocou na mente dele e nas palavras dele isso aí. O Maslow criou a tal da pirâmide das necessidades. Para nós chegarmos na autoestima e a autossatisfação. E nós nunca olhamos para essa pirâmide
E aí o que tem de crente agora que acha que ele precisa ser amado? E até uma igreja aqui em Brasília, e o slogan dela é: aqui você será amado. E vão construindo mentiras. Entenda, o nosso coração ele é mentiroso. E quando nós assumimos isso e passamos a fazer reivindicações que não espelham Jesus, que não refletem Jesus, que não manifestem Jesus na nossa vida, nos nossos relacionamentos, nós apenas somos mentirosos. Não é possível que você, depois de começar a entender isso, ainda ache que você é uma pessoa sem mentiras. Que você ainda se ache íntegra. Que você não tenha entendido que você tem um problema sério nessa área da mentira. Porque você não tem pensado ou vivido todas as coisas sob a realidade de Cristo, debaixo da autoridade dele. Por que você quer ser o que você quer ser? E é engraçado que nós damos desculpas esfarrapadas. Não, porque eu vou poder ajudar, porque eu vou fazer... Nada, é só para atender um ídolo pecaminoso no seu coração. Nada mais do que isso. Por que você quer entrar na universidade X ou Y? Não, porque Deus vai ser glorificado o quê? É o teu sonho de soberbo entrar numa universidade X ou Y. Nós inventamos mentiras e achamos que não somos mentirosos. Você não tomou nenhuma decisão, não sonhou nada, olhando como Cristo vai ser revelado ou manifestado na sua verdade sobre isso. Você apenas está olhando tudo isso para satisfazer aquilo que a mentira faz. Qual é o objetivo final da mentira? Satisfazer o seu coração. Manter você numa posição confortável, onde nenhum problema lhe chega. Esse é o objetivo da mentira. Atender ao ídolozinho do seu coração, que quer ser cultuado, adorado, amado, a despeito do que você faça. Isso me lembra quando eu era criança. O cara mentiroso que eu era. Não é que eu mentisse todo dia descaradamente. É que eu mentia cada minuto descaradamente. Aí tinha aqueles dias que a mentira era mais forte. Eu lembro uma vez... um coração muito bondoso que eu tinha, o Alex lembra disso, Alan não, Alan tinha acabado de nascer quando isso aconteceu. Não teve aula na minha escola, não lembro porquê, e nós fomos mais cedo para casa. E eu fui brincar, feliz da vida. Amém, não vou ter aula hoje. Parece com o Arthur. Arthur, quando sabe que não vai ter aula, ele fica feliz da vida. Eu disse, meu Deus, puxou para mim esse menino. Ai, Senhor. Eu espero que o Senhor quebre ele tanto quanto me quebrou. Ficava feliz da vida não ter que estudar. E nós morávamos numa casa, num bairro lá em Matapá chamado Pacoval. Lembra Pacoval? Pacoval, o nome. O Amapá tem muitas terras, então os terrenos, pelo menos naquela época, eram muito grandes. Eu fui para o quintal, peguei um tanto de pedra, estava me achando o Davi contra o gigante Golias. Coloquei, não lembro em que, e fui para o quarto dos meus pais, que ficava de frente para a rua. Abri a janela, peguei a pedra, eu esperei passar um carro. Errei, eu era ruim de mira, graças a Deus. Pense no cara ruim de mira, sou eu. Mas de tanto tentar,
Consegui acertar o vidro de um carro. Como a distância era grande, não quebrou o vidro dele. O vidro. Mas foi um barato assim, pecaminosamente. Um barato. Foi um barato que quando eu acertei, eu fechei a janela rapidamente e comecei a rir. Passado algumas horas, chega o meu pai em casa. Meu pai saiu do carro e disse: Williams! Eu disse: pronto, me descobriu em alguma coisa. Essa era a senha do meu pai para dizer: eu já sei de alguma coisa que você fez. E eu fui me esconder atrás de uma porta. E ele chamou e eu não respondi. Pecaminosamente e mentindo naquela situação, eu queria que ele achasse que eu não estava em casa. Mas tinha a voz da consciência. Dona Dica, a empregada de casa. Mas ele está ali atrás daquela porta. Olha, o que é que você está fazendo aí? Não, eu estava brincando de esconde-esconde. Sozinho. Deu vontade. Meu amigo imaginário. Eu não usei meu amigo imaginário. Podia ter usado. Percebe? Mentira. Mais uma. Ele olha para mim e diz assim: Williams, eu tenho um amigo que eu encontrei agora há pouco. Ele me disse que estava passando com um carro aqui em frente de casa. E uma pedra voou no vidro dele. Você sabe como essa pedra voou? Não, papai. Mais uma mentira. Olha a sequência. Williams, eu vou lhe perguntar mais uma vez. Eu sabia que eu ia apanhar, mas meu pai tinha a seguinte regra: se você mente, dobra a pisa. Uma coisa é eu lhe disciplinar pelo que você fez. Você mentiu, aumentou a sua pena. É como se ele dissesse: eu vou te dar mais uma chance para ficar só na pisa 1, nível 1. Você sabe como essa pedra foi parar lá? Poxa, é assim. Foi o Alex. Aqui meu irmão, coitado. Só que meu pai conhecia quem eu era. Vamos ao quarto. A pisa foi tripla. Agora você entendeu o que eu estava fazendo com a mentira? Eu queria apenas proteger a satisfação do meu coração, sem ser achado em culpa nenhuma para não receber a disciplina daquele ato. Não há verdade nenhuma quando Cristo não é revelado e quando o meu coração é atendido pela mentira. Todas as vezes que você faz algo para atender ao seu coração, isso é uma mentira. Você faz para que você se sinta bem, isso é uma mentira. Porque o seu coração está mentindo. Observe que isso é perfeitamente coerente com o que Paulo vinha dizendo. Quando ele disse: tendo deixado a mentira. Olhe para o versículo 17 de novo. Isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, primeiramente, na vaidade dos seus próprios pensamentos. Nós nos cercamos de mentiras para atender o nosso coração. Nós formulamos pensamentos mentirosos para atender o nosso coração. É por isso que na concepção de Paulo, quando nós conhecemos a
se eu insisto em viver na mentira? Não há como. Se eu insisto em viver na mentira, se eu insisto em viver para atender ao meu coração, eu sou um mentiroso. Cristo não está em mim. Se eu invento desculpas para atender o meu coração, eu sou um mentiroso. Cristo não está em mim. Por isso o verbo grego que Paulo utiliza aqui, quando diz deixando a mentira, ele pressupõe que quando nós conhecemos a Jesus, a primeira coisa que nós começamos a abandonar é essa falsidade de vida. Porque o nosso coração estaria liberto de toda a ilusão de um pensamento vaidoso, de um pensamento que se volta para si mesmo, de um pensamento em busca da satisfação de si mesmo. O meu coração estaria liberto para viver agora a verdade de Cristo em mim, que é a roupa que Ele quer que eu vista. Qual é o problema disso? É que colocar a roupa da verdade em substituição à roupa velha e imunda da mentira vai trazer algumas consequências dolorosas. E como nós temos aprendido, não nessa igreja, graças a Deus, mas pelo falso evangelho pregado, Deus não quer que eu sofra. Pastor, mas isso vai me fazer sofrer. E qual é o problema? No início desse ano, na época do carnaval, eu fiquei muito triste com uma situação, porque eu não somente vi algo na vida de alguém que me entristeceu, como, para ser bíblico, me obrigou a não tê-lo mais como meu irmão em Jesus. Na véspera do carnaval, não sei para onde que eu estava indo naquele dia. A minha folia foi muito grande que eu não sei nem para onde que eu fui. Voltei em coma que eu nem sei para onde que eu fui no carnaval. Mas nem para ser na véspera, na verdade, quinta-feira foi véspera mesmo. Eu ia sair, aquela pessoa me ligou de manhã bem cedo. Não, nem me ligou, estou tentando lembrar aqui, eu estou tentando falar a verdade. Eu estava em casa arrumando alguma coisa, era isso, lá na minha mesa, e vi a pessoa se aproximar no portão. E eu estranhei, eu disse, eu não tenho horário marcado com essa pessoa. Eu disse, bom, talvez queira comprar algum livro. Já ajuda, né? Tem um dinheirinho para viagem, um refrigerante. E aí fui abrir o portão. Era um pastor de uma igreja, um pastor bem conhecido. E eu vi que a feição dele estava transtornada. E eu vi que era alguma coisa séria. Então eu sentei com ele, comecei a conversar, ele começou a chorar e disse, pastor, pelo amor de Deus, me ajude. Eu disse, o que é que foi? Eu adulterei. E ele começou a me contar, tinha acontecido naquela semana, na segunda-feira, se não me falha a memória. A esposa não vinha correspondendo sexualmente. E como o ministério dele estava em crescimento, ele falando para mim, ele se ensoberbeceu, achando injusto a esposa não atendê-lo. E procurou uma garota de programa nos classificados de Brasília.
E foi com ela para um motel e se prostituiu. Após ouvir a confissão dele, eu disse, cara, primeiro eu louvo a Deus porque você teve coragem de procurar alguém para te ajudar. Mas talvez o remédio que eu tenha para te dar não é muito bom. Primeiro, nós precisamos confessar isso à sua esposa. E quando eu falei isso, ele arrepiou, ele disse, ela não vai entender. Nem eu entenderia, entendeu? Eu acho engraçado isso, ela não vai entender, claro. Isso deveria ser um princípio básico para o entendimento da verdade. Segundo, você vai ter que se afastar do seu ministério. Se você quer realmente que Deus cuide de você. E ele chorou. Como nós estávamos chegando daquele final de semana, eu disse, olha, saia com sua família, gaste um tempo. Semana que vem você vem aqui para a gente marcar o dia para ir lá conversar com sua esposa. Depois disso, reúna a direção da sua igreja e se afaste do ministério. Marquei com ele o dia na semana seguinte, logo após o carnaval. E nunca mais ele voltou. Ele preferiu viver na mentira. Continua pastoreando debaixo de mentira. Tudo para atender ao coração pecaminoso dele, não para sofrer as consequências da verdade. Para um filho de Deus, a verdade é muito mais importante do que as dores das consequências que temos que carregar. Para aqueles que estão em Cristo, verdadeiramente, que foram tirados da roupa velha, e foi colocada uma roupa nova. Sabe aquela sensação de que você comprou uma roupa novinha, cheirosinha, e alguém esbarra em você, derrama um sorvete, ou respinga um tanto de ketchup? Lembra como é a sua reação? A roupa é nova. Você entende qual é a reação de quem está em Cristo com uma roupa nova? Se a mentira opera em nós, eu olho para a roupa nova e digo, é roupa nova, não pode ter essa sujeira. Vai dar trabalho ter que tirar agora, mas eu vou tirar. Nem que eu tenho que comprar Vênus. Isso não é propaganda, não estou ganhando cachê por isso. É a sensação de que nós não conseguimos conviver com aquele pecado dentro de nós. Porque há uma roupa nova que está sempre mostrando para a gente uma sujeira feita novamente. Então a mentira não pode ser aceita por mim todas as vezes que eu profiro uma palavra ou vivo algo que não está de acordo com a imagem de Cristo. Isso me faz um mentiroso. Eu tenho que arcar as consequências disso se eu quiser de fato ser curado. E eu sou curado quando eu começo a compreender que a minha velha natureza ela é mentirosa. Enquanto você achar que você é uma pessoa que vive sem mentira, você apenas está embrutecido pelo seu pecado. Nada mais do que isso. E quando você se olhar no espelho e achar que você é uma pessoa íntegra, sem mentiras, você é apenas um pecador, sem os efeitos da redenção.
Em virtude do horário, eu nem comecei a explicar o que eu anotei aqui. Então eu quero continuar essa exposição sobre o problema da mentira. Hoje apenas nós fizemos uma definição da mentira bíblica, para que a gente possa começar a se julgar. Mas nós precisamos aprofundar a mentira na nossa vida. Não no sentido de que vamos aprofundar para compreender melhor e mentir mais. É aprofundar o entendimento para que a gente saiba não responder à mentira mais. O antídoto de Paulo é falar a verdade, então nós precisamos compreender também o que é a verdade. Então, no próximo sermão, eu quero examinar agora as questões práticas da mentira na nossa vida. E como a roupa nova trata com a mentira dentro de nós. Como que a verdade de Cristo em nós nos livra de uma vida mentirosa. Eu acho que você entendeu que não é brincadeira onde nós vamos mexer. Nós vamos ter que mexer em coisas do seu coração que talvez você nunca tenha desejado. Mas se não olharmos com sinceridade e honestidade, nunca conseguiremos caminhar em direção à imagem de Cristo em nós. Feche seus olhos. Vamos orar ao Senhor. Senhor, nos ajuda a entender isso. Nos ajuda a entender quanto dessa roupagem imunda do pecado nós ainda carregamos por meio da mentira. Nos ajuda a compreender quanto há de mentira no nosso ser, para que de forma humilde possamos trazer a Ti, para sermos lavados no Teu sangue. Sermos lavados no sangue vertido na cruz para nossa redenção. Nesses dias, à medida que essa palavra nos incomodar, nos perturbar, nos leve a tomar decisões que reflitam a verdade de Cristo em nós, a presença de Jesus em nós. E eu te peço isso, Senhor. Em nome de Jesus. Para a glória de Jesus. Amém.